Fala, professor, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei em que horário vai estar sendo apresentado, mas enfim, como a gente já havia comentado, essa é a nossa forma que estamos conseguindo apresentar os trabalhos. Então, em relação ao primeiro trabalho, nosso tema foi articulação coxo-femoral, né, responsável pelas abduções. E para este trabalho vamos falar um pouco sobre os planos e eixos dos exercícios apresentados lá no primeiro trabalho. O trabalho foi feito pelo Lucas e por mim, Matheus. Aquele mesmo esquema de apresentação, não tem como a gente apresentar junto, né? Mas o Lucas ajudou na contribuição do trabalho, na construção aí. Então, primeiro uma breve explicação sobre planos e eixos, né? Temos ali o plano sagital, o plano horizontal e o plano frontal. Em relação aos eixos, temos eixos látero-lateral, o eixo longitudinal e o eixo antero-posterior. Em relação aos planos, são linhas fixas de referência ao longo dos quais o corpo se divide, e os eixos, pontos sobre os quais a realização de movimentos. E ali a gente tem as imagens A, B e C para poder ilustrar esses planos e eixos. Seguindo o primeiro exercício, o qual a gente apresentou lá na primeira vez, os abdutores de quadril. A abdução afasta o segmento corporal da linha sagital medial. A amplitude do movimento é de 0 a 45 graus, mais conhecido aí como cadeira abdutora nas academias ou outras formas de abdução de quadril, responsável por trabalhar o glúteo ali, né? Movimentos executados: abdução de quadril, plano frontal, eixo antero-posterior, exercício monoarticular de cadeia cinética aberta. Em seguida, abdutor de quadril em pé, com um bend ou na polia, até mesmo com uma caneleira, que mudaria um pouco o exercício, né? Mas de qualquer forma, a abdução de quadril é a prevalência do exercício. Movimento executado: abdução do quadril em pé, plano transversal ou horizontal, eixo longitudinal, exercício monoarticular, cadeia cinética aberta também. Os abdutores de quadril deitado, pode ser ali também com uma caneleira ou com bend ou de alguma outra forma, né, que cria uma tensão para a musculatura. Então é um movimento executado de abdução de decúbito lateral, plano transversal ou horizontal, eixo longitudinal, exercício monoarticular e cadeia cinética aberta. Em relação aos adutores do quadril, os movimentos de adução é o que ocorre ao contrário da abdução. Faz a aproximação do segmento em direção à linha média do corpo. A amplitude articular nesse caso é de 0 a 30 graus. Geralmente, os adutores, comumente vistos nas academias, é um músculo bem encurtado, então a cadeira adutora é bem difícil de ser prescrita nesses exercícios, tendo em vista que se os adutores estão encurtados, provavelmente os glúteos estão fracos. Então, teoricamente, precisaria se primeiro alongar os adutores, fortalecer os glúteos para causar um equilíbrio muscular, né? E o movimento executado lá, a cadeira adutora, né, como mostra a figura do lado ali. O plano é frontal, eixo antero-posterior, exercício monoarticular e cadeia cinética aberta também. Os adutores de quadril em pé, o apoio de uma cadeira ou na polia, vai, enfim, igual os abdutores de quadril em pé, né? Movimento executado é adução em pé, plano transversal ou horizontal, eixo longitudinal, exercício monoarticular e cadeia cinética aberta. E os adutores de quadril deitado lá, né? Exercício bem pouco visto nas academias, mas para alguns casos ele é recomendado. Vai entrar lá a adução de decúbito lateral, plano transverso horizontal também, eixo longitudinal, exercício monoarticular e cadeia cinética aberta. Bom, na literatura foi bem difícil de encontrar os planos e eixos específicos dos exercícios, né? Então a gente teve que dar uma procurada aí em cada plano e eixo e identificar com os exercícios. Foi um pouquinho difícil, mas acredito que conseguimos fazer de forma correta e estamos mandando aí para avaliação. Obrigado, boa noite.